Bom dia, tudo bem? Hoje é dia de live. Bom dia. Vou esperar a Carol entrar. Olá, a Carol já entrou. Peraí. Bom dia, bom dia. Carol agora tem que autorizar. Oi, Dani! E aí? Bom dia, tudo bem, querida? Tudo certo? Vamos colocar para trás aqui, porque É, porque muda completamente, né? fica muito grande. Agora sim, melhorou. E conseguimos! Yes! Depois dos imprevistos aí da É, vida, né? Deu tudo acontece, certo. entrevista de mãe. Bom Exatamente. dia, todo mundo ouvindo, todo mundo vendo a gente. O pessoal tá entrando agora. Vamos dar só mais um minutinho aí pro pessoal entrando. Sim, Tem que ir controlando o horário, porque senão a live corta. é verdade. Tá todo Mas mundo é bom, ouvindo. é Beleza. bom que ela fica também, se a gente continuar, fica as duas partes Ah, ali, né? sim, é. Mas também, né, 1 hora de papo tá legal. Ah, mas se deixar, a Oi, gente vai falando Paty. aqui sem parar, né? Verdade. Aham. Cada live que eu faço é assim, vontade de falar sem parar. Assunto tem bastante, né, Dani? É. Bom, o pessoal tá entrando. Também a gente não quer perder muito tempo, porque, enfim, o tempo passa. E Aham. hoje a gente vai falar como a relação com os nossos pais influencia a nossa vida adulta, né? E como Uhum. é importante a gente ter um certo olhar carinhoso para esse assunto, que às vezes a gente negligencia demais. A maior parte de nós, né, crescemos assim num ambiente de certo abuso emocional. Eu falo muito isso, tanto nas lives como nos meus posts, né? Porque o abuso emocional não é uma coisa escancarada, né? Basta a gente estar o tempo inteiro buscando satisfazer as necessidades emocionais dos nossos pais e nos esquecendo das nossas necessidades emocionais, né? Então, se a criança tem uma necessidade de motricidade, de brincar, de falar alto, e os pais têm uma necessidade de silêncio, né? Ela percebe que aquilo incomoda tanto que para ela ser Sim. amada, ela vai ter que reprimir essa necessidade dela, né? Uhum. E ela começa a atuar dessa maneira. Muitas crianças começam a atuar dessa maneira automaticamente, né? Então, não vou incomodar, vou deixar de ser eu, vou deixar de manifestar as minhas necessidades para atender as dos meus pais para eu poder ser amado. E a gente cresce nesse esquema e a gente acaba se tornando adultos que precisam da aprovação dos pais, não sabemos tomar decisões sozinhos, né? A gente está o tempo inteiro buscando esse amor que não nos foi dado genuinamente, muitas vezes, né? A mensagem de amor incondicional não chegou. A gente não tem essa referência, né? Porque existia um ambiente de crítica, de julgamento de tudo que a gente fazia. E aí, esse vínculo que devia ter sido se formado lá atrás, devia ter se formado lá atrás, não se formou da melhor maneira, né? E aí, como é que a gente faz nessa relação que a gente tem hoje de adulto? Muitas vezes a gente entra num padrão de criticar muito os nossos pais, né? Até quando a gente começa a aceitar um pouco mais a nossa história, quando começa um processo de autoconhecimento, a gente começa a aceitar a nossa história e aí a gente vai para o padrão da culpabilização, que também não é o caminho, né? Não, Uhum. ninguém entra num caminho de transformação culpando o outro pelos males da sua própria vida. Mas esse vínculo, pelo menos estar bem com essa história, né, bem resolvido, é necessário, né? Bom, Uhum. hoje eu chamei a Carol, ela é psicóloga, consteladora familiar, adoro o seu trabalho. Ah, Obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu queria que você eu que conversasse um pouquinho com a agradeço. gente sobre isso. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui e principalmente falando assim para pessoas que estão buscando viver uma maternidade, uma paternidade de uma forma mais consciente, né? Que eu acho que a sociedade só tem a ganhar É. nessa busca, né? O meu trabalho com a constelação, acho que é legal trazer isso para o pessoal, Dani. Assim, ele veio de uma busca pessoal. Então tem tudo a ver, né? Que a gente falou aqui assim da busca pelo autoconhecimento. Então eu era psicóloga, trabalhava numa linha muito tradicional da psicologia, que é a psicanálise. Me identifico, gosto. E no meu processo eu percebi que existiam pontos assim que a psicologia da forma como eu conhecia ela parecia que não dava conta, assim, parecia que faltava algo a mais. Uhum. E aí a constelação apareceu nesse momento.
Eu digo, né, para as pessoas que me seguem, assim, que conhecer a constelação foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu passei isso adiante, né? Então é um pouquinho disso que eu quero trazer para vocês, porque tem tudo a ver com o tema, né, que a Dani propôs para esse bate-papo, que é como, né, a nossa relação com os nossos pais interfere na nossa vida. E aí começar trazendo para vocês assim, a relação, sempre que eu falar de relação com os pais, num primeiro momento eu tô falando de relação interna. O que que é isso, né? Eu tenho uma relação externa com a minha mãe, sei lá. Almoço todo domingo na casa dela, vou lá, a gente faz churrasco, nananã. Aparentemente, tudo ok, né? Até porque, assim, as coisas que a gente viveu no passado, fica aquela sensação assim de, vamos colocar uma pedra, bota embaixo do tapete, deixa lá, né? Então, assim, para manter as aparências, a gente segue essa relação externa, ok. Só que isso tem efeitos na nossa vida. E eu comecei a perceber esses efeitos na minha, começar por mim, né? E eu vou trazendo exemplos para vocês, assim. Então, hoje eu digo assim, Dani, tem alguns sintomas que indicam que a nossa relação interna, ou seja, como eu sinto, como eu percebo dentro de mim a relação com os meus pais, não tá legal. Surgem alguns sintomas quando não tá legal dentro da gente, né? E aí vem essa questão do abuso emocional que tu falou, né? Vamos falar sobre isso já já, assim. E eu percebo alguns sintomas. E eu imagino, o pessoal tá aqui assistindo, que se a gente fosse perguntar, talvez se a gente estivesse todo mundo junto dentro de uma sala, a gente ia fazer uma ola, assim, sabe? Não ia ter ninguém que não ia levantar a mão. Porque os sintomas geralmente são assim, repetições. Então, algo que eu queria muito evitar de comportamento dos meus pais, quando vê eu tô repetindo, né? Não sei porquê, mas, nossa, eu não acredito, eu tô sendo igual a minha mãe. Isso gera mais raiva ainda, né? Outro sintoma, fracassos. Em várias áreas da vida, né? Fracasso aqui, gente, entendam que eu falo assim, não é algo só financeiro, também é financeiro muitas vezes. Mas é fracasso assim, minha vida, sei lá, sentimental não flui, meu casamento não anda. Relacionamentos de modo geral, né? Exato. Então, assim, fracassos, né? Repetições, fracassos e doenças. Sabe, Dani, esse ponto das doenças é um ponto que eu sempre fui meio cética, né? A gente estuda na psicologia psicossomática e tal, vê que faz sentido, mas quando eu tive contato, né, com esse conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês, eu pude realmente perceber que existem doenças que a gente manifesta e que elas estão a serviço de algo. Ou seja, meu post de hoje foi sobre isso. Quando a gente reprime as emoções, chega uma hora que o corpo manifesta com doença. Exatamente. Então, exatamente. Esse assunto, descodificação biotransgeracional, eu amo. Que legal, Dani. Não sou psicóloga, mas vivo lendo essas coisas. Exato, mas as doenças estão mostrando pra gente que alguma coisa não tá funcionando. E a gente normalmente fecha os olhos, né? A gente vai o quê? Anestesiar os sintomas porque eles incomodam. A gente nunca quer entrar em contato com essa dor, né? E aí essa dor vai guiando as nossas vidas, a nossa sombra, né? Exato. Mas continua. E pegando esse gancho do que tu tá falando, eu gosto de fazer analogia com uma febre, por exemplo, né? Quem tem criança pequena em casa sabe disso. Sim. A febre nunca é o problema, ela é o sintoma. Ela tá indicando alguma coisa. E se tu ficar só, né, administrando um remedinho para febre na criança, dali uma semana a febre aparece, daqui 2 semanas ela tá ali de novo. Então, na nossa vida, esses pontos que eu falei, não só doença também, né? Mas as repetições, os fracassos e as doenças são como uma febre. Se a gente não vai na causa, isso continua, né? E se torna um padrão. Sim. Mas aí alguém pode perguntar assim, Carol, mas e que causas são essas? Do que eu tenho visto hoje, eu poderia dizer tranquilamente que 95% das causas dessas 3 questões, desses 3 sintomas, estão diretamente conectados com a relação interna que nós temos com os nossos pais. Sim. E isso me chocou, assim, né? Sendo bem transparente, bem franca, assim, porque
na psicologia clássica, a gente percebe, né? Tudo é culpa da mãe, a gente brinca até, Sim, né? sim, O sim. Freud, tudo era mãe, tudo era mãe. Só que o olhar da psicologia clássica é um pouco diferente nesse ponto, né? Aqui a constelação nos traz algo que eu gosto de chamar assim de reconciliação com os pais dentro da gente, né? Então, quando isso não tá feito, esses sintomas aparecem, né? E aí uma questão que pode surgir. Mas, Carol, os meus pais fizeram muitas coisas ruins para mim, né, na infância. A gente teve uma infância difícil, sei lá, minha mãe me batia, meu pai me batia, fui abusada, né? E N possibilidades aí que a gente sabe que acontece. E que muitas vezes, quando a gente vai ver a maioria das pessoas, né, algumas simplesmente não falam, mas, né, não tem quem não tenha passado por traumas na infância. Sim, claro. É quem tem esse pequenininho. Travou. Aí o que nos ajuda, né, a começar a perceber isso, assim? É ampliar o nosso olhar. É algo que eu digo bastante para as minhas alunas, assim, sabe? Ampliar o nosso olhar. A ponto de perceber, e é uma coisa que quando eu falo, as pessoas ficam me olhando, assim, porque não fazem essa reflexão no dia a dia. Mas perceber, assim, o seu pai e a sua mãe já foram crianças. Né? A gente tem a imagem dos pais adultos, óbvio, né? A gente chegou na vida deles quando eles já estavam fazendo muita coisa aí pela vida. E idealiza, a gente tem essa imagem, desculpa te interromper, e idealiza pais perfeitos, né? Exato. Esse é que é o problema. Exatamente. Só que esses pais têm uma história por trás. E assim, Dani, eu percebo que quando a gente faz esse movimento de ampliar e perceber que, opa, peraí, como é que a minha mãe aprendeu a amar? Será que ela aprendeu a amar? Como é que foi a infância dela? Geralmente eu escuto das pessoas, foi difícil. Mas foi difícil assim, do tipo, problema dela, ela tinha que ter resolvido, né? Sim. Só que aí eu pergunto para as mães que estão aqui, né? A vida de vocês, efetivamente, assim, caiu um pó de pirim-pim-pim e você se tornou uma pessoa iluminada depois que você teve filho? Não, né? E aí o que nos, muitas vezes, falta, assim, na percepção é conseguir entender que o contexto dos nossos pais é muito diferente do nosso. Né? Então, assim, eu pego o exemplo do meu pai. Isso me ajudou muito na minha relação com ele, porque era um dos sintomas que eu vivia na minha vida profissional, principalmente. Eu tinha muito julgamento em relação ao meu pai. E ampliar o meu olhar e perceber que, pô, ele foi o filho caçula de 10. Como é que foi? O que sobrou, entre aspas, para ele? Sabe? Nessa família, numa família que é lá do interior do Rio Grande do Sul. Todo mundo é meio bronco, assim. Né? Então, o que ele conseguiu me dar? Sabe? Essa percepção me conduziu e tem conduzido as pessoas, né, que eu tenho a felicidade de encontrar aí no meu caminho, a um olhar mais de compaixão, até eu usaria essa palavra, sabe? Em relação aos seus próprios pais. E aí, quando a gente faz esse movimento, então, de olhar para os pais como pessoas, no sentido de perceber assim, existe um homem que foi meu pai, cheio de falhas, e existe o meu pai. Né? Casualmente, o meu pai mora dentro desse homem. Mas esse homem aqui teve muitas feridas emocionais também. Né? E aí eu começo a perceber que, bom, se meu pai teve tudo isso de ferida emocional, numa época que não se falava disso aqui. Nada. Internet tipo assim, zero. Não existia live para informação zero com isso. Com certeza. Nada de livros desses assuntos. Psicólogo, terapeuta, tipo, não existia. Era coisa para louco, né? Coisa para louco. Assim, era uma vergonha. Então, assim, se o meu pai teve recurso nele para ainda passar a vida adiante, né? Como eu gosto de dizer assim, decidi ter uma filhinha. E aí, claro, eu trago meu exemplo para vocês irem percebendo na realidade de vocês, gente. Sim. Meu pai saiu de uma família de 10 filhos para ter uma filha só. Você acha que foi ao acaso? Na verdade, tentaram 2, né? Eu tive uma irmãzinha que não nasceu. Mas assim, você acha que foi por acaso a escolha de ter 2? Não, né? Certamente ele sentiu falta de muitas coisas. Sim. E aí, quando foi a vez dele, ele pensou, não, vou fazer o melhor que eu posso para essa. Para essa, exatamente. Então, eu vou dar o que eu posso, claro. Exatamente. O que eu tenho, né? Então, assim, essa percepção
ajuda a gente a ter mais leveza na Sim. relação com os pais. E aí eu já escutei muito assim, Dani. Ai, Carol, mas e o que eles fizeram de ruim, né? De mal, aquilo que me feriu, que foi dor, que foi, né? Sim. Esse olhar de compaixão, vou usar essa palavra para Sim, ficar mais compaixão. fácil, assim, né? De concordar, não exclui as consequências, né? É uma coisa que a gente precisa perceber muito, assim. Então, eu olhar com essa percepção para o meu pai não exclui as consequências daquilo que ele vai ter que arcar na vida dele, a culpa lá na frente, que certamente teve, né? Sim, sim, sim. Então, assim, não exclui. Agora, a gente sempre tem escolhas na vida, né? Então, hoje eu posso escolher ter uma relação mais leve ou permanecer do jeito que eu tô. Uhum. Então, permanecer do jeito que eu tô, eu já sei como é que é, né? Geralmente não é leve. Não. Né? É um lugar E aí, de muita crítica, né? De muito julgamento. exato. E de E dizer aí que tá tudo errado, enfim. tem um ponto que é fundamental, olhando aqui, né, pro teu nicho, né, Dani, assim, que são pais, Sim. que é o seguinte: se eu, mãe, não conseguir ser pequena lá na relação com os meus pais, ou seja, se eu não conseguir ser filha, não Sim. conseguir receber o amor deles do jeito que foi, sabe? Queria que fosse um amor sempre diferente. Isso me coloca numa posição de julgamento em relação aos meus pais. De tá? superioridade, E esse julgamento me tira do meu lugar de força no mundo, que eu gosto de falar, né? O meu Sim. lugar de força é eu aqui, sendo pequena, e os meus pais sendo grandes. Quando eu me coloco nisso, eles não me deram o suficiente, podiam ter feito melhor, nossa, não sei o quê, eu tô saindo desse lugar de pequena, eu me torno grande. Inversão de papéis, né? Exatamente. Uhum. Só que isso tem um efeito, um resultado, né? Sim. Que é, na hora de eu ser mãe, a maternidade para mim fica pesada. Sim. Fica difícil, fica custosa, sabe? Uhum. Além de muitas vezes eu não querer pedir ajuda porque eu sei fazer melhor, só que aí no eu não pedir ajuda eu me sobrecarrego, Claro. assim, da ponta do cabelo até o dedão do pé, né? Sim. Então isso tem um efeito. A relação que eu tenho com os meus pais interfere diretamente na minha relação com os meus filhos. E aí tem uma frase que eu escutei assim que eu achei que ilustra bem isso, né? Que é a grandeza do grande, ou seja, a grandeza de eu, mãe, ser grande diante do meu filho, ela mora na grandeza de eu ser pequena em relação aos meus Os meus pais. pais, Então, com certeza. se eu aprendi a ser filha, eu consigo ser uma mãe melhor, né? Uma mãe mais livre desses traumas todos e tal. Aí a questão é, Carol, mas se os meus pais não estavam abertos para ser pais, né? Como é que eu ia ser filha? Tipo assim, a minha mãe me demandando que eu fosse mãe dela. Já escutei muito isso, né? Sim, sim. Tem mães que são tóxicas, né? E querem esse... Exato. Aí volta na questão que eu falo sempre do ampliar o nosso olhar. Porque percebe assim, para sua mãe te levar demandas, né? Ela como filha te puxando para um lugar de ser mãe dela, inversão de papéis. Sim. Como é que foi a relação dela com a mãe dela? Com a mãe dela. Né? Então a gente vê a transgeracionalidade e assim, as gerações impactando a nossa vida. Né? É um programa instalado, né? Uhum. É como se fosse um programinha instalado. E essa relação dos pais vai sendo herdada, né? Inconscientemente. Pelas próximas gerações. Enquanto isso não for curado, né? A gente, quando se cura, a gente cura a linhagem inteira, né? Exatamente. E libera as próximas gerações dessas dores. Dos padrões, assim. Exatamente, desses padrões enraizados, desses programas. Às vezes um programa... Teve gente aí perguntando... Eu não sei, alguma coisa, questão de ter filhos, eu não sei se eu vi certo. E teve gente perguntando até a questão de... As doenças sempre têm um lado emocional ou só as repetições? Para mim, sim. Sempre vai ter um lado emocional, uma emoção não curada na situação, né? E não só a emoção, Dani. A gente pode ampliar a nossa conversa situações, aqui né? Para olhar para uma questão que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma constelação que aconteceu em Porto Alegre agora no início do ano.
a pessoa foi constelar a relação dela com a mãe, que era muito difícil. E ela Sim. sentia, assim, esses sintomas todos que eu falei. Ela já tinha adoecido, já tinha Sim. falido, literalmente, né, e tal. E aí ela já me acompanha há um tempo, ela já me ouviu falar que tem umas coisinhas aí que tem a ver com a relação com a mãe. Ela foi para constelar a mãe, mas a gente não sabia o que ia aparecer ali, né? Claro. E aí o olhar da constelação, ele sempre vai além. A gente não olha só para a pessoa, né? Faz Então, um a gente... zoom, né? Exatamente. Um zoom aberto, um olhar Sim. ampliado. E a mãe dessa pessoa tinha sintomas de bipolaridade, né? Que é uma questão difícil. Imagina Sim. você ser criança, filha de uma mãe, até alguém falou mãe narcisista, pode entrar nisso que eu vou falar agora. Sim, sim. Você ser filha de uma mãe que tem bipolaridade. Deve ser difícil, né? E aí a gente colocou representantes, então, né, para bipolaridade, para mãe, para filha. E aí tá, a constelação não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente Sim, vai sim. percebendo o inconsciente familiar, tá? Sim. E ali a gente percebeu que existia uma outra pessoa, de alguma geração anterior, que a mãe dela, né, dessa pessoa que estava lá constelando, estava totalmente Conectada com esse antepassado. possivelmente um agressor. Alguém que feriu alguém na família, né? Tinha um ímpeto de ser agressivo. Sim. E de uma forma muito profunda, no nível de alma que a gente fala, né? Sim. A mãe tinha uma conexão, só que uma conexão amorosa, para vocês quebrar um pouquinho os preconceitos que a gente tem. Uma conexão de, se ele fez isso, ele merece um lugar. Isso, gente, é inconsciente, tá? A gente faz isso. Sim, sim. E aí, gente, olha a loucura disso. A bipolaridade surgiu, ou seja, posso dizer para ficar mais fácil o nosso entendimento, a mãe dela criou a bipolaridade com uma função: Se proteger. não se proteger, proteger os filhos. Ah, porque tá. Então, quando a gente olhava na constelação, a bipolaridade, a representante, né, para bipolaridade, Sim, ela sim. fazia, vocês não vão conseguir ver aqui, mas fazia braços abertos, assim, sabe? Quando tu te coloca na frente de alguém para proteger, Sim. diante dos filhos. Ah. E olhava para a mãe, assim, tipo, para chegar neles tem que passar por mim. Ah. E aí a gente olha para a vida real, né? Muitas vezes uma doença como essa, assim, uma síndrome, sei lá, qualquer coisa, né? Surge na vida de alguém e tira um pouquinho o foco. Então, talvez aquele instinto agressivo que iria direto para os filhos, ele é amortecido com a bipolaridade. Então, olha que loucura isso, né? É, realmente. E aí eu, como filha, que não sei nada disso, que não sei o que se passa no coração, na alma da minha mãe, né? Eu olho para minha mãe e digo, tu devia tratar isso, larga essa bipolaridade, como assim, tal, nanana. Como se ela fosse uma louca, né? Só que a gente não sabe tivesse... o que tá na alma da pessoa, Claro, movendo ela, sabe? E muitas vezes é um amor. Olha. Só que é um amor que não vê, né? Um amor cego por alguém de alguma geração aí. E aí, quando a filha vê isso, ela me fala lá, né? Carol, faz muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Porque em todo momento a mãe tinha ímpetos agressivos e a bipolaridade entrava do tipo assim, não vamos acionar esses gatilhos nela por causa da bipolaridade. E aí recuava. Mas isso estava a serviço de manter o sistema familiar em equilíbrio. Entendi. Nossa. Sabe? Então isso tem muito efeito, assim, né? Isso impacta a nossa vida diretamente como filho. A questão é ter esse zoom aberto e essa compaixão, né? Para entender que todos temos uma história de vida, né? E temos programas herdados que a gente desconhece. E essa é a parte mais difícil, né? Porque às vezes, muita gente às vezes fala, eu tive uma infância tranquila, mas a minha vida é uma vida desgraçada. E aí quando você vai ver, tem padrões que estão sendo herdados, né? Já há algumas gerações, e que essa pessoa tá sendo mais uma no sistema familiar convidada a olhar para isso, né, e curar isso. Essa história que foi... Porque essa questão do Bert Hellinger, as constelações e tal, fala disso, né? Tipo, essas dores que viraram segredos familiares, coisas que não puderam ser manifestadas. E os segredos familiares são as piores coisas, né? Porque
são segredos e ninguém sabe da sua existência. Não, até você e tomar interfere na nossa vida. Claro, interfere Essa é a muito. questão, né? Tem efeito na nossa vida. Exatamente. Então, tipo, uma avó lá atrás que começou de repente passou pelo nazismo, mas as dores que ela tinha com aquilo virou um tabu depois que ela saiu do nazismo, foi morar nos Estados Unidos e sei lá o quê. Tudo isso não se falava, era tabu na família e tal, mas aquilo tá ali, tá na sombra, né? E até trazendo um exemplo, assim, do dia a dia, tá? Uma coisa bem comum. Aí, quem se identificar, se quiser falar, pergunta aí que a gente pode responder, tá? Um caso que aconteceu há pouco tempo. A vida profissional da pessoa não andava. Uma cliente minha. Não andava. Ela tentava e tal, e saiu, e estava no emprego público, mas queria empreender e ficava naquele dilema e tudo que ela fazia, ela sentia assim, estava presa, que não fluía. Essa é a palavra. E aí a gente foi olhar para isso. E felizmente, quando a Dani começou falando isso antes, né? Quando a gente faz um movimento para se curar, a gente está curando quem veio antes, quem veio depois. Né? A mãe dela foi na constelação. A mãe dela estava sentada no grupo de constelação. E aí ela sentou do meu lado com essa questão e a gente colocou a constelação e no desenrolar da coisa apareceu uma criança que não nasceu. Tipo assim, ela estava vinculada na alma dela com uma criança que não nasceu. Então ela sentia assim, se essa criança não pôde nascer, eu também não vou ter sucesso. Como se não fosse decolar, né? Totalmente inconsciente, para honrar aquela criança. Só que é um amor que alguém falou aqui, acho que foi a Lília. Adoecido, a Lília. Um amor que nos adoece, né? Porque não pode ser olhado. Nessa hora, eu ali olhei pra frente, a mãe lá na cadeira começou a se contorcer. Nossa. E se contorcer, e se contorcer. Daí eu vi que tinha alguma coisa que tava pegando. Daí eu perguntei, o que tá acontecendo? E a senhora quer falar alguma coisa? Ela chorando já, né? Ela disse, Carol, eu tenho um segredo. Teve um aborto, alguma coisa? O primeiro filho, o marido, então, que era pai dessa pessoa que estava constelando, né? Ele forçou ela a abortar. Ah, gente. E ninguém sabia disso. A pessoa que estava do meu lado não sabia. Foi, tipo assim, ó, revelação. Então, isso que tá falando de segredo de família. Sim, sim. Tem um efeito. E, geralmente, para as crianças, aí falando a questão de aborto, né? As crianças se conectam diretamente com a criança que não pôde Alguém nascer. falou que tá arrepiado, eu também tô. Então, assim, se, né, aconteceu isso, dá um lugar, né? Claro que a mãe dela, puxando para o nosso tema de hoje, né? A mãe dela, naquela época, não tinha recurso para lidar com isso de outra forma. Se o cara obrigou ela a abortar, isso virou um segredo, ela não pode tipo ela assim, não pode sofrer não pode passar por aquele luto, né? Ela tem que esconder. E essa dor escondida que fica no inconsciente familiar é que depois alguém herda isso para poder honrar essa criança que não nasceu. Se conecta, assim, se conecta, sabe? Por amor. Tipo assim, eu vou dar um lugar para essa criança, nem que seja fracassando. Se ela pode, né? fracassou na vida, né? Isso é muito louco. E aí, quando a gente traz à luz isso, e aí eu também tô toda arrepiada aqui. Não, e ela sempre fico pra mim, assim, lá, né? Nossa, Carol, assim, eu sentia que faltava alguma coisa. Agora eu sei. Agora ela tá entendendo. E aí o amor pode ver diretamente, né? Então é o amor da irmã para a irmã que pode olhar direto, o amor da mãe que pode olhar direto para a criança. Você existiu, né? Exato. Nós te amamos. Exato. Não é esconder essa existência. Alguém perguntou como dar lugar aos irmãos que foram abortados. Eu acho que é isso. É uma ótima pergunta essa. Como é que é seu nome, Papo de Afeto? Conta aí que eu não Papo de Afeto. Então, assim, a gente pode dar lugar de várias formas. O primeiro, tudo aqui, tá? Que eu tô falando até agora, a relação com os pais, tudo é primeiro dentro da gente. Então, é eu reconhecer. Né? Exatamente, alguém botou, quando reconhecemos. Quando eu falei aqui, né, no início que meu pai queria ter uma filha só e depois veio uma outra, eu sempre falei que eu era filha única. Na verdade, eu não sou, teve uma irmãzinha. Eu também não, porque a minha mãe teve um aborto depois de mim. Teve uma irmãzinha. Isso, mas sempre foi falado, não era um segredo familiar. Exato. E aí talvez até tu te identifique, Dani, assim, porque eu sentia, sabe aquela sensação? Eu sempre falei que eu sou filha única também. De ser a mais velha nos grupos, que sempre tá mandando, tipo, faz isso,
Era uma coisa sempre que eu tive. Mandona. Sempre ouvi falar mandona. E todo mundo falava, ai, nossa, Carol, tu não parece Renata, filha o papo única de e tal. Renata. E aí, eu precisei olhar pra isso, Ah. sabe? E tipo, não, eu tenho uma irmã. E ela faz parte de mim aqui, né? Quando eu faço isso dentro de mim, o meu lugar, tipo assim, sabe? Eu me coloco no meu lugar de novo. E isso traz leveza. E aí, eu, Carol, no meu caso, comecei a perceber, faz muito sentido. A minha postura não é de filha única. Eu sempre fui com uma postura de mais velha. Claro, né? Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Apesar de Faz muito conhecer a sentido. história da minha família. Meu Sim. Deus! E aí os irmãos, isso tem efeito direto nos irmãos e tem nas mães, nos pais, em todo mundo, né, gente? Tem pais, inclusive, falando da nossa relação com eles, pais, né? Muitas vezes é dado à mulher a chance de sofrer o luto, né, pela criança. Mas pela nossa sociedade, imagine aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? O homem, tipo, não podia chorar, não podia isso, não podia aquilo. Exato. Só que dentro deles, eles sofrem muito. Muito. Então, muitas vezes, um comportamento, por exemplo, que o seu pai teve de não ter prazer na vida, sabe? De não querer trabalhar, ficar tirado no sofá, sem Como se não tivesse energia, né? Exato. Muitas vezes é por conta desse luto que ele não pôde viver. Mas dentro dele, ele se sente conectado com aquela criança que não nasceu. Então, como é que a gente dá um lugar, né? Primeiro, reconhecendo dentro da gente. Em alguns casos, eu indico coisinhas fofas, tipo assim, planta uma florzinha, sabe? Na sua casa, assim, para lembrar daquela criança. Principalmente se você é mãe, né? Sim, e perder uma criança. Coloca ali uma florzinha em honra, sabe? Porque daí o seu amor pode ver, né? Um símbolo. E aí não precisa estar preso em outras sensações, emoções, né? Que não vão te ajudar. Bem? Olha que bom. Gente, tô com vontade de chorar. Me isso emocionei. Aí, Dani. A gente sente na nossa alma essa conexão. Isso é muito profundo, gente. Eu falo assim, eu tô com um programa até aberto agora para falar de bloqueios profissionais. E quando a gente começa a tirar debaixo do tapete as coisas, a gente percebe que, na real, as histórias das famílias são cheias de amor. Até num comportamento agressivo, muitas vezes, o que tá por trás é um amor. A gente não percebe isso. E aprendeu de outra forma, sabe? Mas lá no fundo tem um amor. E aí quando a gente pode olhar para esse amor, tipo a Dani, assim, agora, pro irmão, a irmãzinha dela, a gente sente algo dentro da gente que dá um alívio, uma paz, né? sabe? É como se a gente, agora tô bem, tô no meu lugar. Seja de filha, né? Quando eu consigo olhar para essas questões dos meus pais, seja uma paz de irmã, assim, de agora eu sei o meu lugar na família, né? É bonito isso, assim. Muita gente escrevendo, Carol. Nossa. Né? Aqui, ó. Muita gente falando de aborto, né? Aborto é um tema. Que aconteceu. É porque é isso, né? A gente não dá um lugar para essa criança não nascida. Exato. É como se ela não tivesse existido. Por mais que você tenha consciência de que ela existiu, porque no meu caso eu sempre soube que com 2 meses a minha mãe teve um aborto espontâneo, nunca parei para pensar, eu sempre me identifiquei como filha única. E me comportava como tal, mas sempre mandona, isso que você falou. Eu sempre ouvi que eu era mandona e faz todo sentido isso que você tá falando. E tem tem gente falando espiritualmente, esse espírito que foi abortado pode ter voltado para o plano espiritual, ter vindo novamente, no caso, você mesmo, né? Mas aí, eu não sei, eu não gosto de entrar muito nessa seara. Porque a constelação não é espírita, não é espírita, kardecista, não tem essa questão da religião. Na verdade, espiritualidade. É uma filosofia, eles chamam, inclusive, aplicada, né? Só que quando a gente vai olhar, quem acredita acaba identificando. Claro. Né? Exatamente. Às vezes tem promessas de amores não cumpridos que também enroscam a nossa vida. Exatamente. Isso inclusive, tem efeito na vida dos filhos, né, gente? Assim, traduzir um pouquinho, né? Quem conhece já vai falando, mas muitas vezes os parceiros anteriores dos nossos pais podem influenciar a nossa vida também. Sim. Principalmente se foi um vínculo de amor, promessa de casamento. Minha mãe era noiva e tal. Eu já vi muitos casos, né? A pessoa se sente conectada. Olha, mas se conecta com essa pessoa que não faz parte da família. Que foi excluída. Tipo assim, aquelas frases, né? Nossa, o meu passado, eu coloco uma pedra nele. Eu tive um relacionamento, mas não quero nem ouvir falar. Isso são movimentos de exclusão.
Sim, sim. Tudo que a gente tenta excluir da nossa vida, gente, observem, principalmente de características dos pais de vocês. Alguma característica aí que, nossa, eu jamais vou ser igual a minha mãe, jamais eu vou ser igual ao Isso meu pai. acontece demais, né? Quando a gente vai ver, a gente Tudo, está reproduzindo os exato, porque mesmos tudo que padrões, a o mesmo gente comportamento. exclui, exato, tudo que a gente exclui tem um peso de atração sobre a nossa Claro, vida. mas é a nossa sombra, é o que eu falo, né? O que a gente está vendo no outro é o nosso espelho, né? Tá Uhum. dentro da gente, por isso a gente consegue enxergar. Senão a Sim, gente não teria, não exato. se conectaria, não ressoaria com a gente aquilo. Exato. Então aquilo ali diz muito, disso que você está vendo e criticando seus pais, diz muito mais de você do que dos seus pais. Seus pais têm as questões deles, claro. Mas você também é assim e não aceita que é assim. E por isso você se comporta cada vez mais assim. E aí tem Enquanto um você não ponto, aceitar isso, você não vai mudar. e tem um ponto exatamente disso que tu tá falando, que é perceber, assim, quando cai essa ficha, uma ficha que cai, literalmente, tá? Sim, Que, sim. assim, se não houvesse os seus pais no mundo, você não estaria aqui assistindo essa live. Então, assim, se não houvesse seus pais, você não teria os seus filhos. Sim. Né? Isso parece bobinho num primeiro momento, mas quando a gente entra em contato com isso mesmo, gente, percebam assim, ó, coisa que eu gosto sempre de falar pro pessoal, assim, o que tem mais força? A vida, tipo, dar a vida para alguém, nutrir essa vida do jeito que conseguiram, né? Ou, alguma coisa ruim que aconteceu, né? Uma discussão que me marcou, até mesmo um trauma. Quando a gente se conecta querendo olhar para a vida, no sentido de, cara, minha mãe poderia ter feito uma escolha de não me ter. Uhum. Isso é real. Quem é mãe aqui, né? Sim. Talvez tenha passado por isso. Então, assim, tem muita força da vida. E quando a gente olha para isso, cara, os meus pais, lembrem, né? Os pais que moram dentro da mulher, que é cheia de falha, né? O pai que Sim. mora dentro do homem, que é cheio de falha. Os meus pais foram perfeitos para mim, em me dar a vida. E isso, ó, me sacia, me basta. Eu me sinto forte para ir para os desafios. Eu me sinto forte para ir para a vida, literalmente. Exatamente. Né? Esse é o maior presente que a gente recebeu, né? Exato. A vida. E é isso que a gente o tem que maior honrar. recurso, sabe, Dani? Sim. O maior recurso. Porque, assim, olhando para efeitos e sintomas, né? Para quem não tá com essa conexão ainda legal, Sim. a gente se sente fraco diante da vida, diante da profissão. Parece que não vou dar conta nunca, uma insegurança gigantesca, uma baixa autoestima enorme. E quando a gente começa a se reconectar com isso e perceber, cara, se eu colocar os meus pais atrás de mim, eles me deram a vida, né? Eu me conecto com todo o meu sistema familiar, que são aí 7 gerações, tá? Sim. Quando eu me conecto com isso dentro de mim, eu me sinto mais empoderada. Essa é a palavra. Para mim, esse é o verdadeiro empoderamento, sabe? Porque daí eu sei de onde vem a minha força, eu sei de onde eu posso buscar recurso para ter força, né? E isso é um caminho de ressignificar a imagem dos seus pais para você. Sim, sim. Então é perceber ali, assim, aonde a sua mãe, você achava, né, que ela não dava conta, que ela, nossa, minha mãe isso, minha mãe aquilo, seja lá o que passou de julgamento. Você perceber que no fundo daquilo existia uma força absurda para te dar o essencial. Para não te faltar comida na mesa, né? Sim. Muitas pessoas falam, ai, minha mãe só trabalhava, mas nunca se pergunta por que a mãe trabalhava. Sim. Sabe? Isso não quer dizer que a mãe só trabalhar não cause feridas. Claro que sim, porque falta presença. E a questão tá lá. Né? Claro. A gente não vai com um pozinho mágico fazer a ferida sumir. Exato, né? Essa questão até de honrar os pais não significa que a gente não tenha que olhar para as coisas que aconteceram. Pelo contrário, a gente tem que olhar com a mente aberta. Com aceitação, porque essa é a nossa história, né? Honrar os pais não significa não olhar para isso ou repetir exatamente o que eles fizeram. Exato. É honrar a vida que eles deram pra gente, né? E fazer... Não vou falar melhor porque isso é uma interpretação e é um julgamento, que eu vou fazendo melhor com os meus pais, mas fazer o melhor que eu posso pela minha vida. Exatamente, fazer valer a pena. Tem gente perguntando aqui, isso se aplica para mulheres que fizeram, eu acho que é filhos que não vingaram? Sim. Sim. Na verdade, gente, não existe filho que não vingou. Todos vingaram como tinham que ser, né? Exato. E muitas vezes até uma menstruação que atrasou. É um filho que não nasceu.
E a gente não sabe se tem efeito. Sim, Então, sim, assim, sabe? Teve a ovulação ali, mesmo que em uma semana, 2, é uma criança que não nasceu e pode ter efeito sobre a vida, né? De toda a família, na essa verdade. questão dos tempos de ovulação, é porque quando tem que ser, né? O meu terceiro veio assim. É. Falei, ih, não, já passou da época. Não, a ovulação foi Sim. depois. E aí ele veio. Eu Sim. tava tranquila. E Ela aí tá tem que falando ser. de fertilização in vitro. Ah, É fertilização in a mesma vitro. coisa. Uhum. Sim, claro. Só Que que não aí tem. tem que perceber assim, gente, isso é um assunto bem delicado, mas todo embrião que vinga, tipo assim, né? Todo embriãozinho que surge ali é uma Uma vidinha. vida. E muitas vezes até os que congela e tal, isso tem efeito. Bom, já tem efeitos legais há muito tempo, né? Tem É, legislação para isso também. é, Mas, tá. e aí por isso a importância do respaldo legal, né? Para poder Aham. proteger essa vida. Uhum. Bom, eu já nem sei em quais anda aí no Brasil, mas eu Uhum. lembro que tinha na época que Sim. eu estava estudando. Uhum. Mas sabe, Dani, muito mais que o efeito legal, que é uma barreira assim Não, palpável, tem a questão na família, né? De interna. todo Eu efeito no já inconsciente. vi casos fortes em relação a isso. Tem efeito, né? A gente Mesmo acha. sendo, mesmo. Porque eu não sei muito bem como é que funciona, mas o tal embrião ali, ele é implantado, né? E mesmo que não vingue dentro da barriga, ele já tem uma vida. Sim, Ali já tem uma vida pulsante, né? Claro. tem uma conexão, até, inclusive, né? Entendi. Uhum. Tem gente perguntando se a gente faz atendimento à distância. Vocês, bom, eu faço e a Carol acho que E também. também sim. Cada uma na sua área, É, mas fazemos. até Tem, vou a aproveitar e fazer um parênteses aqui, tá, Dani? Só para avisar o pessoal que eu tô com inscrições abertas para um programa que justamente leva a gente a olhar para bloqueios que são profissionais e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Se alguém tiver interesse depois, Vai no olha lá. feed dela, vai no feed dela. Uhum. Tem gente, a Papo de Afeto, que é a Renata, falou que eu sou super insegura profissionalmente. Minha irmã mais nova também. E insegurança, gente, é um efeito, tá? Insegurança profissional, em qualquer lugar. Efeito de quando a gente não tá conectada com essa força dos que vieram antes. Principalmente pai e mãe, né? Porque a nossa força interna, ela é essa conexão com as nossas raízes. Não tem outro jeito. E talvez para você que está me ouvindo, isso possa ser assim muito distante da sua realidade, por causa da história da família e tal, mas eu posso te dizer assim que quem se joga em um trabalho para ressignificar isso, percebe que a força mesmo vem de lá. Eu fiz um exercício até, Dani, trazendo assim, para a gente perceber que tem a ver com o tema da nossa live, né? Para as gurias perceberem como é que fica a nossa postura, que na constelação a gente consegue fazer isso, né? Sim. Quando eu coloco a vida ou desafios da vida profissional diante de mim, né? A ordem natural da vida é eu caminhar para essas coisas, né? Sim. Quando eu faço um movimento de excluir o meu passado, a minha história, tipo, sei lá, minha infância, eu não quero lembrar, minha adolescência, eu vou fingir que não aconteceu, sabe? Essas coisas. Sim. Quando eu excluo o meu passado, eu fico fraca para ir para a vida. Literalmente, não tem força. E quando eu excluo os meus pais, a mesma coisa. Então, a nossa força interna para ir para a vida, né? Assim, para fazer as coisas acontecerem, para ter sucesso, seja lá o que seja sucesso para você, né? Mas para fazer as coisas darem certo, vem de eu acolher o meu passado, a minha história, do jeito que foi, do jeito que foi possível, né? Concordar com aquilo que aconteceu, sabendo que aquilo ali, só porque eu passei por aquilo ali, né? Hoje eu tô aqui. Exatamente. E acolher, né? Os meus pais. Então aí eu tenho força. Fala, desculpa, eu te interrompi. Não, mas eu nos meus atendimentos, normalmente as pessoas me procuram por causa dos filhos, né? Porque tem alguma questão com os filhos. Mas eu trabalho com a questão da criança interior, né? Então, é impossível a gente olhar para os filhos e não olhar para a infância dos pais. Porque toda essa infância vai se refletir na educação desses filhos. E aí surgem muitos temas, né? E que muitas vezes há temas até de abuso sexual. E muitos pais me falam, eu não estou preparado para olhar para isso. Eu não quero olhar para isso. E eu falo, olha, é uma decisão. Mas enquanto você não olhar para isso, você não vai ter paz. Exato. Você não vai conseguir fazer a sua vida deslanchar. E aí, claro, enquanto você reprime todas as emoções
dessa situação, por exemplo, do abuso sexual, né, de vergonha, de culpa, de nojo, tudo isso está ali latente dentro de você, né? Mas está reprimido, porque você nem conversa. Às vezes eu sou a primeira pessoa que fico sabendo do abuso sexual. Essa pessoa está há 35 anos e nunca contou para ninguém da família, né? Então aquilo ali tá ali, pulsante, né? Enquanto ela não olhar para aquilo e ressignificar essa história, vivenciar essa dor novamente para ela poder se libertar disso, a vida não flui. Né? É uma escolha, claro que é muito doloroso. O meu post de hoje falou sobre isso, né? A gente não tem coragem de se encontrar com as nossas dores, porque incomodam, mas chega uma hora que vem a doença para mostrar, olha, eu já gritei de todas as maneiras, por favor, me olha. E aí a gente vai anestesia a doença com os remédios. Então, sempre tem que olhar o campo emocional no qual a gente está e quando aconteceu essa situação, o que a gente não pôde manifestar, porque isso tudo está aí. É a nossa sombra guiando a nossa vida. Né? E sabe, Dani, eu tenho percebido assim, que existem crenças que muitas vezes nos impedem de olhar, porque a gente acha que vai doer demais, porque a gente acha que não vai dar conta, que não sei o quê. Só que o que eu tenho percebido é que quando a pessoa realmente para perceber, inclusive, que é uma crença que limita ela de achar que se curar dói demais, né? Esse caminho de cura, ele pode ser leve. Sim. Sim. Sabe? Não quer dizer que você não vai ficar mexida, né? Eu gosto dessa palavra, assim. A gente fica meio esquisita, assim, até. Sim, né? sim. Conseguir remove o organizar lodo lá de baixo. Exatamente. É isso. Mas assim, gente, é só, como a Dani falou, atravessando isso que a gente consegue sair do outro lado. E a questão sempre que me guia, e eu tento fazer isso com as minhas alunas também, né? É perceber assim, será que o bem-estar, ou a leveza que tá lá do outro lado do túnel, assim, não vale a pena? Sabe? Passar por isso para chegar nele. Exato, porque às vezes a gente tá tão acostumado com essa dor, a dor já é conhecida. É a zona então, de assim, conforto. tipo assim, é a mesma coisa você fazer caminhada com tênis que tá sempre apertando seu pé e sempre cria bolha, e sempre não sei o quê, né? Talvez se você tirar aquele tênis, começar a usar outro, vai doer no início, mas vai ser mais confortável depois. Sim, Então, exatamente. acho que tem um pouquinho disso, assim, né? Com certeza. E quando a gente resolve... a relação dos pais está na base de todas as nossas relações, né? Inclusive, a relação que os nossos pais tiveram acaba virando um modelo de relação, por exemplo, de casal pra gente, que pode ser um modelo péssimo, né? Porque às vezes é uma relação de maus tratos entre eles, de falta de respeito, e a gente pega isso como modelo e acaba, esse programa tá na nossa cabeça e a gente acaba buscando uma pessoa que maltrate, não respeite, faz igual, a gente repete, né? Só que ainda, muitas vezes, a gente acha que tá vendo a relação de casal e a gente não vê. O que eu quero dizer com isso? Pai de todo mundo aqui, tá? Os casais, eles têm um quartinho mágico. Tipo assim, eles brigam em público, né? Ali na mesa e tal. Mas, quando vai pro quarto mágico, alguma coisa acontece, sai de lá um pouco melhor. Então, isso os filhos perdem de vista, né? E é um ponto que eu bato muito na tecla, assim, que pra gente conseguir ressignificar e olhar de novo, de uma outra forma, a gente precisa ampliar nosso olhar. Eu escuto muito, nossa, a relação dos meus pais é tóxica, eles vivem brigando e tal. E aí eu pergunto assim, quantos anos eles foram casados ou são casados? Estão casados ainda? Ai, sim, 40 anos. Não sei como é que a minha mãe aguenta. Gente, para ficar 40 anos, é uma relação que existe troca. Sim, alguma coisa ela ganha com isso. Mantém ali, sabe? Então, assim, um dos paradigmas que eu quebrei muito com a constelação foi perceber, assim, que uma relação de iguais, um casal, por exemplo, a gente acha que é o amor que mantém. Mas, no fundo, não é. A gente pode perceber, vamos olhando aí ao redor. Você certamente conhece um casal que se ama, tipo assim, são mega amigos e tem um amor, mas não conseguem ficar juntos. Né? E outros que parece que se odeiam, que é a área de gás em casa lá, mas conseguem juntos. Então, o que mantém? A faixa de Gaza. O que mantém um casal? A troca. Só que essa troca pode ser pro mais, aí a gente tem um relacionamento saudável, ou a troca pode ser pro menos, né?
E nessa questão de relação de casais, não existe vítima e verdugo, enfim. Exato. Não tem essa de, ele é tal e eu sou a vítima. Não, os dois são vítimas e os dois são algozes, né? Porque para existir essa toxicidade, alguém tem que permitir que isso aconteça. E essa aparente vítima está permitindo, se mantém nessa situação porque ela também ganha com isso de alguma maneira. Exato. Então não tem essa questão de, eu sou uma pobre coitada, na minha relação meu marido sempre me traiu. Não, não existe isso. Você se manteve ali porque algum benefício você tirou disso. E você quis fazer isso. Porque quando a gente assume a autorresponsabilidade, não cabe mais culpa. Não tem isso. Por mais difícil que seja. Aí, claro, quando a gente vai ver até as infâncias dessas pessoas, elas se conectam desde as crianças feridas que elas têm dentro, né? E se conectam desde as feridas da infância. Então, elas estão buscando o que elas não puderam legitimamente receber nas suas infâncias. E aí projetam isso, né? No marido, nos filhos. Por isso tem tanto caso de abuso emocional, porque esses pais não receberam quando eram crianças. Precisavam receber, não receberam, então projetam isso nos filhos e os filhos têm agora que atender essas necessidades. Você está falando um ponto que é essencial, Dani, que é o seguinte. Muitas vezes, quando eu tô fora do meu lugar de filha em relação aos meus pais, eu busco outros pais. Tipo assim, eu me caso com alguém que é muito parecido com meu pai. E eu levo demandas de filha pro marido. Exatamente. E aí, quando eu faço isso, eu me coloco como menininha e ele como pai. Só que aqui não é assim que funciona a relação de casal. Entende? Então, não tem troca. E isso é um grande efeito de uma relação com os pais que não é legal. Exatamente. Sabe? E se a gente não mudar lá atrás, eu li até esses dias, eu achei maravilhoso, né? Se a gente não mudar lá atrás, vai parecer que o seu ex-marido, ex-namorado, tá encarnando no corpo de outras pessoas, sabe? Que as relações vão ser iguais sempre. Então, tem que exatamente. olhar. É porque é isso que você, inconscientemente, é isso que você busca. Né? Teve gente que falou aqui, eu sou evangélica, tem problema com constelar. Não tem nada a ver com constelação familiar, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Mas você tem que estar aberta, principalmente para uma coisa, que é quem tem mais valor, a moral ou as pessoas? Tá? Eu digo isso porque eu atendo muitas pessoas de várias religiões e muitas vezes elas vêm carregadas de moral, do tipo assim, uma traição é uma coisa abominável que a gente não tem como olhar de outro jeito, que a solução é, sabe? Então, cuidado. A gente tá o tempo inteiro com julgamentos, né? E aí, esses julgamentos permeiam cada coisa que a gente fala na nossa vida. A gente tá o tempo inteiro criticando, emitindo julgamentos mesmo, se é certo, se é errado. Enfim, a constelação não vai tratar de religião, não vai tratar do que é certo e o que é errado. Vai plasmar ali o que foi uma realidade familiar e que a gente não enxerga, né? Exatamente. E o que é certo para aquela família. Porque às vezes a gente vai para uma outra família com a mesma situação, mas os movimentos são totalmente diferentes. Então, até isso, assim, tem que ter flexibilidade, né? Exatamente. Daqui a pouco vai acabar a nossa live. A gente tem mais 7 minutos. Tem gente falando aqui que a cada coisa que a gente fala cai uma ficha, providenciar um cofrinho. Legal. Não, mas quando a gente começa a olhar, né? A gente quis fazer essa live porque realmente eu acho que relação com os pais está na base de tudo, né? Então, se me procuram por causa dos filhos e a gente vê que essa relação não tá bem resolvida, quando resolver essa situação, com os filhos vai fluir tudo. Vai ser tudo diferente. Exato. Então, assim, a Carol tá com esse programa. Eu tenho o meu programa Reaprendendo a Educar, que vai muito para pais, né? Virado para isso, voltado para pais. Você tá com a questão profissional, né? Sim. O meu programa vai entrar no autoconhecimento dos pais. Claro que eu vou falar de educação de filhos, mas a gente vai estar sempre com esse olhar para a nossa criança interior, né? A gente precisa olhar para ela, materná-la da maneira que a gente precisava, né? Ter sido tratado e maternado na nossa infância, mas não fomos. Só que agora a gente não olha mais para os nossos pais buscando isso deles e exigindo nesse lugar de criança isso deles. Agora quem faz isso somos nós, adultos conscientes, que queremos, né, mudar os nossos padrões e queremos nos fazer autorresponsáveis pela nossa vida. Então, existem muitas maneiras de a gente começar a curar essas feridas da infância. A primeira é aceitar a nossa história, né? E honrar os nossos pais, agradecendo pela vida que eles deram pra gente, né? E
querendo fazer da nossa vida uma vida plena, sem culpabilizar os outros, sem apontar o dedo e sem manter esse ressentimento, esse rancor, porque isso não leva a gente para lugar nenhum. Por maiores que sejam as nossas feridas, tá? Porque tem gente que fala, não, tranquilo, eu tive uma infância assim e tal, mas dá. Mas e quem teve abuso sexual? Também. E feridas de crianças que foram violentadas, apanharam muito também. E é duro falar isso, né? Mas todas essas experiências serviram para você chegar até aqui e poder crescer, evoluir como pessoa. Exatamente. É por isso que aconteceu, não é castigo divino, não tem nada disso. E eu Aconteceu acho porque você precisava. Para incentivar o pessoal que tá aqui, né, gente? Às vezes o caminho sozinha, ele é mais desafiador, né? Porque a gente precisa ficar catando. Então, assim, se você assistiu essa live até aqui e percebe, eu preciso olhar mais para a relação com os pais, né? Maternar e tal, cola na Dani. Se você sentiu que tem um bloqueio profissional e hoje aqui talvez tenha caído alguma ficha, que a sua questão talvez está enrolada aí com a sua família de origem, vem para o programa que eu estou começando aqui agora, o Fluir, né? Que vai olhar para isso. Sim. Então, assim, não tentem. Se eu pudesse dar um conselho, né? Uma dica, a gente vai longe sozinha, consegue. Mas, assim, a gente vai muito mais longe acompanhada, sabe? E colando, entre aspas, né? Com alguém que já passou o caminho. Então, a Dani tem a trajetória dela, porque ela já passou por esse caminho. Hoje ela tá ali pra, sabe? Levar vocês para um outro nível. A mesma coisa comigo. Só eu sei, né? Os sapos que eu precisei engolir e o que eu precisei soltar para conseguir fluir profissionalmente. Então, cola com quem, né? Com quem tá aí, assim, pra fazer a coisa andar para vocês. Tem gente perguntando aqui, ver o nosso pai como fraco e a nossa mãe como fodona tem impacto na vida profissional? Muito! Muito! Muito impacto! Essa era Muito. eu no passado. Exatamente. A questão do pai, né, da figura paterna ser fraca pra gente, impacta diretamente na vida profissional, né, Carol? Porque, gente, a gente tá nos últimos minutos, tá? Sim, mas pensa assim, ó. 4. Função do pai, tá? Chutar a gente pro mundo. E como é que a gente precisa disso pra vida profissional? Pra tudo. Né? Então tem muito impacto, sim. Mi, você que fez essa pergunta, entra no meu perfil depois. Tem uma live lá que eu conto a minha história. Tá no link do meu perfil. Assiste até o final, vai fazer sentido pra ti. Com certeza, com certeza. Eu não sei se deve ter um monte de perguntas, gente falando que vai fazer constelação. Enfim. Ai, que legal. Gente, são todas maneiras de a gente começar a se conhecer, da gente conhecer a nossa história, da gente se aceitar. Conhecer a nossa história familiar, que é a nossa história, né? O que aconteceu com a nossa bisavó é a nossa história, faz parte e tem um impacto direto na nossa vida. Sim. Né? Então não adianta a gente falar, não, isso, vou jogar a poeira para debaixo do tapete, isso aqui não tem nada a ver comigo, o que passou, passou. Não passou, não. Eu ouvi muito isso. Ai, para que eu vou remexer na minha infância? O que passou, passou. Não passou. Enquanto isso não for integrado, vai guiar a sua vida. Né? Provavelmente de maneira negativa, porque se é uma dor, né? Não vai. Isso não tá solto, isso tá ali, ó. Dentro de você, fervilhando todos os dias. Tem que soltar, porque senão essa energia. Na verdade, vivenciar essa dor novamente tira essa carga dessa dor. E aí a gente consegue fluir, né? É o nome do seu programa. E pode dar um novo significado, né, Dani? E olhar, inclusive, a força da história de dor. Não se enganem, gente. Toda história de dor carrega muita força. Com certeza. Muita força. E cada uma de vocês aqui tem a força necessária para lidar com o destino que tiveram. Do jeito que aconteceu. Não se engane. Eu sou fraca por causa do que me aconteceu. Não, você tem muita força dentro de você. Tá tudo dentro da gente, né? É a gente que tem esse poder. Tá, vai ficar gente, deixa gravado. Vai ficar gravado, pode deixar. Se eu conseguir, eu ainda baixo a live, coloco no YouTube, mas é que nem sempre eu consigo. Como aqui é Apple e iOS, não consigo. Mas vai ficar 24 horas no meu perfil. Carol, amei. Me emocionei. Eu tenho tanta planta na minha casa que eu não sei nem mais onde colocar. Mas vou comprar uma planta só pra esse irmão que não nasceu. Isso amei. Que bom saber. Eu também amei. Foi muito bom. Muito obrigada por você ter aceito. Foi transformador. Adorei a conversa com você. Que bom, Dani. Gente, muito obrigada pela participação de todas vocês. Sempre importante, né? Esse engajamento, as pessoas conversarem com a gente. A gente está aqui para trazer informação para vocês, para ajudar. Bate-papo, né? Esse bate-papo é muito bom. Eu adoro. Muito obrigada por todas estarem aí. Beijo. Um beijo para você, Carol. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai marcar mais.
Yeah. Tchau, tchau. Beijo. Beijinho.